Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Corretor Legal. No último episódio, falamos sobre um dos principais elementos sobre o qual o contrato de seguro justifica a sua existência, o interesse legítimo. Hoje, vamos analisar os artigos 9º a 18 da Lei 15.040 de 2024. A parte da lei que define o risco, as exclusões e estabelece deveres fundamentais do segurador e segurado na contratação. Essa seção traz mudanças significativas em relação ao Código Civil e é essencial para corretores e segurados. O artigo 9º é um dos mais importantes. Ele define que o contrato cobre os riscos relativos à espécie de seguro contratada. Há quem sustente que o legislador fez a opção de que o regime adotado seria, portanto, de que os contratos de seguro seriam all risks, em contrapartida ao regime dos riscos nomeados. Ou seja, no silêncio deve-se cobrir todos os riscos da espécie de seguro contratado, ressalvado apenas os riscos que estiverem expressamente excluídos. O parágrafo 1º vai de encontro a essa premissa e determina que riscos e interesses excluídos devem estar claramente descritos no contrato, com linguagem direta, acessível e destacada, fazendo valer aquilo que já estava previsto no Código de Defesa do Consumidor. Quais são, portanto, as novidades em relação ao Código Civil? O Código Civil não tinha essa obrigação de clareza reforçada. A Lei 15.040 de 24 estabelece padrão de transparência obrigatória. Introduz ainda a regra do parágrafo 2º. Na hipótese de divergência entre a garantia delimitada no contrato e o modelo de contrato ou nas notas técnicas apresentadas à SUSEP, deve prevalecer sempre o texto mais favorável ao segurado. Por último, introduz a regra do parágrafo 5º, em que veda a presença no contrato de cláusula que permita a extinção unilateral por parte da seguradora. Qual a relevância prática? Isso exige a revisão completa das condições gerais. Corretores precisam garantir que as exclusões estejam bem apresentadas, sob pena de serem invalidadas ou até mesmo sendo responsabilizados civilmente. O artigo 10, parágrafo único, traz como novidade e positiva hipótese de nulidade de garantias do contrato, ou seja, que não podem ser objeto de cobertura securitária. Primeiro, interesses patrimoniais relativos aos valores das multas e outras penalidades aplicadas em virtude de atos cometidos pessoalmente pelo segurado que caracterizem ilícito criminal. Segundo, contra risco de ato doloso do segurado, do beneficiário ou de representante de um ou de outro. Essa previsão vai ao encontro do princípio máximo do contrato de seguro, que é a preservação da boa-fé contratual. O artigo 11 dispõe que o contrato é nulo quando o risco já tiver ocorrido ou quando for impossível. Quais as diferenças para o Código Civil? O Código Civil já previa a nulidade do contrato sobre risco inexistente no artigo 762, mas a nova lei é mais técnica e objetiva, ampliando hipóteses e retirando ambiguidades. O artigo 12 regula instituto novo em relação ao Código Civil, o desaparecimento do risco. Se o risco deixa de existir, o segurado pode pedir a resolução do contrato e a devolução proporcional do prêmio. Qual a novidade? A lei detalha a solução proporcional, coisa que o Código Civil não fazia. Além disso, preserva-se a mutualidade e evita o enriquecimento sem causa. O artigo 13 ao 17 trata acerca de uma das principais mudanças da nova lei do contrato de seguros, o regime do agravamento do risco por parte do segurado. Este instituto estava disciplinado no artigo 768 do Código Civil de forma bastante simples e genérica, o que sempre gerou diversas controvérsias e conflitos judiciais, quase sempre em razão da interpretação que a seguradora dava em relação às condutas do segurado no curso do contrato, especialmente quando da ocorrência do sinistro. Vamos às principais novidades da nova lei em relação ao Código Civil. Primeiro, a lei especifica que não é qualquer ato do segurado para caracterizar o agravamento do risco.
Além da intencionalidade, é necessário que o agravamento seja relevante, ou seja, tenha gravidade necessária para alterar a equação econômica do contrato. O risco não é algo estanque. É natural que, no curso do contrato, exista uma variação razoável pela própria conduta do segurado. A nova lei define que será considerado relevante o agravamento que atenda a dois requisitos: ao aumento significativo e continuado da probabilidade de realização do risco, se cotejado com o questionário de avaliação de risco inicial da seguradora ou da severidade dos efeitos de tal realização. A jurisprudência já admitia que apenas o relevante agravamento do risco permitiria isentar a seguradora da obrigação de indenizar, agora incorporado pelo legislador. Mas agora também há o requisito da conduta continuada, ou seja, um ato isolado ou momentâneo do segurado não ensejaria a caracterização do agravamento do risco. Vamos a um exemplo que na nova lei configuraria o agravamento do risco. Uma fábrica que possui insumos inflamáveis deixa deliberadamente de cumprir com as exigências de prevenção de incêndio, não renovando o AVCB e a manutenção periódica dos extintores. Agora, vamos a exemplos bastante comuns invocados como situações de agravamento de risco, que não mais estariam enquadrados na nova lei. Recusa de sinistros pelo segurado descumprir pontualmente normas de trânsito, como, por exemplo, dirigir falando ao celular, invasão da contramão, ultrapassagem proibida. Vejam que nessas hipóteses inexiste o requisito da conduta continuada, não caracterizando, por consequência, o agravamento do risco pela nova lei. Segunda novidade, a nova lei detalha de forma mais específica a possibilidade e o procedimento da seguradora para a resolução do contrato em caso de comunicação do agravamento do risco por parte do segurado, trazendo mais segurança jurídica. Terceira e mais relevante novidade, o novo regime agora diferencia a conduta dolosa da culposa por parte do segurado. Ao segurado que não comunicar situação de agravamento do risco, com a gradação de penalidades de forma distintas. No dolo, a pena é a perda da garantia, se a omissão for apenas culposa, com o pagamento da diferença do prêmio. Agiu bem o legislador na medida em que o nosso ordenamento jurídico tem como princípio a presunção da boa-fé. Quarta novidade, a seguradora somente poderá recusar-se a indenizar caso prove o nexo causal entre o relevante agravamento do risco e o sinistro caracterizado. O legislador, em boa medida, incorpora o que a jurisprudência já vinha interpretando nos tribunais por medida de justiça. Exemplo clássico, a recusa por agravamento do risco de embriaguez, mas a culpa do acidente em si é do terceiro e não do segurado. Nunca é demais lembrar que o ônus de fazer essa prova do nexo de causalidade será sempre da seguradora. Quinta novidade, o artigo 17 da nova lei diz que, no seguro sobre a vida e a integridade física, mesmo em caso de relevante agravamento do risco, a seguradora somente poderá cobrar a diferença do prêmio, ou seja, não lhe é lícito recusar o pagamento da indenização. Em certa medida, este dispositivo vai ao encontro do que dispõe a súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça acerca da vedação à recusa de indenização por embriaguez no seguro de vida. Artigo 18. Redução do risco. O artigo 18 se contrapõe ao artigo 770 do Código Civil de uma forma bem direta. Agora, se houver relevante redução do risco, o valor do prêmio será proporcionalmente reduzido, ou seja, há um comando imperativo do legislador. A lei anterior não era expressa nesse sentido, oportunizando apenas a prerrogativa do segurado pedir a revisão do prêmio. Portanto, mais um ponto em que o segurado sai mais protegido pela nova lei. Esse capítulo da nova lei traz importantes inovações em relação ao regramento anterior. Para corretores e segurados, 5 pontos são essenciais. Primeiro, riscos e interesses excluídos devem estar sempre descritos de forma clara e inequívoca. Para o corretor, é fundamental informar
o segurado com transparência tudo o que não é coberto. Para o segurado, mais proteção. Segundo, a seguradora não poderá, em nenhuma hipótese, extinguir unilateralmente o contrato. Terceiro, situações de agravamento do risco devem ser comunicadas à seguradora e o corretor deve advertir o segurado deste dever de forma clara, mitigando riscos. Quarto, o agravamento intencional do risco pressupõe ato relevante, com os requisitos de conduta continuada e aumento significativo do risco, devendo-se sempre distinguir se houve dolo ou apenas culpa do segurado. Por último, se houver relevante redução do risco, tem o segurado direito à redução proporcional do prêmio. Os artigos 9º ao 18 da nova lei modernizam profundamente o sistema securitário brasileiro no que se refere a este elemento essencial do contrato de seguro, o risco. Foi feliz o legislador ao disciplinar a exclusão de riscos, a interpretação mais favorável ao segurado e ao novo regime do agravamento do risco com mais técnica, detalhe e clareza, fazendo a adequada distinção entre conduta culposa e dolosa, incorporando ainda princípios aplicáveis do Código de Defesa do Consumidor e a interpretação consolidada da jurisprudência nacional. É mais proteção ao segurado e segurança jurídica. Pontos para a nova lei.